Alô, amigos da TVC Gazeta, nós estamos aqui em nossos estúdios recebendo hoje um nome de peso. Estou recebendo aqui o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tio de Eduardo Bolsonaro, aquele que trocou a cadeira do Congresso Nacional pelo Green Card. Não sei se ele vai vir para a nossa região para somar, para dividir ou para multiplicar, mas uma coisa é certa, ele vem para segurar votos da família. O papo de hoje a gente vai falar de política, de família, de campanha. Claro, rir um pouco, porque aqui no nosso programa a gente fala tudo muito a sério, mas também brinca um pouco. Renato, um prazer receber você aqui no nosso programa para a gente conversar sobre essa sua vinda para a região, falar de política, falar do seu irmão, enfim. Vamos conversar. Muito obrigado pela sua presença. Bittencourt, eu agradeço toda a sua delicadeza, a boa vontade com a gente, a abertura das suas portas, a abertura de Araçatuba, na cidade que estou conhecendo pessoalmente agora, mas deu para sentir o carinho, a amizade, o respeito que a população tem e sempre teve com o meu irmão, Jair Bolsonaro. Então estamos aqui para realmente bater um papo sério, tá? Brincando de vez em quando, porque a vida não é só de trabalho, né? É a vida tem que ter um pouco de diversão também. Encontrando amigos também aqui, antigos, né? Como acabei de receber aqui, nosso amigo Marcos Javarez, né? Era um parceiro comercial lá na minha região, né? Quando eu ainda trabalhava nas minhas lojas de imóveis que tem na região. Encontrar aqui, prazer imenso, Marcão. Você já mora no coração da gente, né? Renato, você é irmão do Jair Bolsonaro, é tio de vários políticos aí. E você está percorrendo a nossa região aqui, visitando algumas cidades, fazendo contatos com o prefeito. Eu sei que você esteve agora com o Lucas Zanata. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua vinda aqui para a região, com que objetivo? Bittencourt, nós estamos num período pré-eleitoral, nas eleições de 2026, tá? E eu recebi o convite do meu irmão, Jair Bolsonaro, e do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para que eu pudesse vir disputar as eleições a um cargo de deputado federal em 2026. Tá? E eu levo as coisas muito a sério, né, com muita responsabilidade, e você assumir uma função dessa, levando o nome da minha família, tá? Como você acabou de citar, de vários políticos renomados e conhecidos, não só no Brasil, né, como mundialmente. Tá? Então eu não posso simplesmente vir para uma disputa dessa sem fazer os contatos e conhecer o Estado de São Paulo, né, as suas lideranças, principalmente as lideranças, para que a gente possa se preparar e, se tudo der certo, né, no futuro, desempenhar muito bem uma função que a gente vai disputar em breve. Como é que é a sua relação com o seu irmão? Eu penso que deve ser uma relação de irmão mesmo, mas... E com os sobrinhos, como você se relaciona? O meu irmão, ele sempre foi uma referência para mim, Bittencourt. Ele é 9 anos mais velho e eu sempre tive como referência e eu o segui sempre, tá? Tanto é que eu também sou oficial do Exército Brasileiro, de carreira, tá? Cheguei ao posto de capitão. Dentro do Exército eu segui os passos do meu irmão, ele sempre me orientando e eu tendo ele como uma direção digna a ser seguida. E também já entrei na política, né, acompanhando os passos dele, já fui candidato a deputado federal em 94 e em 98, tá? Ele candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, eu por São Paulo. Naquela época as mídias sociais não eram tão, né, não tinha acesso, praticamente não existia, né? Então a dificuldade era muito grande. E o nosso lema já era um lema bacana, tá? Se um é bom, dois é melhor. Tá? Só que o Jair Bolsonaro, né, teve êxito no seu trabalho, né, nas suas campanhas. Uma porque o público eleitoral dele era basicamente os militares. E no Rio de Janeiro a concentração é muito grande, no Rio de Janeiro, na capital. Então tinha essa facilidade de comunicação. Tá? Eu já em São Paulo, o público militar bem menor e muito espalhado. Então eu tive essa dificuldade, não tive o êxito. Você é mais novo do que o Jair? Eu sou 9 anos mais novo, né? Mas o que eu digo, eu não pinto o cabelo, tá bom? O cabelo meu é natural, tá? Certo. Jair Bolsonaro pinta? Não sei, você que tá falando, Bittencourt. Aí é com você, não é comigo não, tá? E vocês são 6 irmãos? São 6 irmãos, tá? O Jair Bolsonaro é o segundo, eu sou o quinto. Tá? São 3 homens e 3 mulheres. Na política é você e o seu Na política, Jair? O meu pai tinha o sangue político. Ah, é? Ele gostava de política, ativo, nunca teve cargo eletivo, mas sempre participava. Foi candidato, né? Não teve sucesso, mas acho que daí veio essa participação nossa, tá bom? E só ficou nessa herança
Quem só está com essa herança é o meu irmão Jair Bolsonaro, né? E eu, que sempre estive ao lado da política, e os sobrinhos que estão herdando do pai. Você não nasceu, o Jair nasceu aqui na região, pelo menos é o que diz que ele nasceu aqui. Você nasceu lá na Baixada? Meu irmão nasceu na cidade de Glicério. Tá? De Glicério. Inclusive, eu não conheço a cidade pessoalmente, quero ver se nesse meu giro dá uma passadinha pelo menos lá para ver a cidade. Eu sei que é uma cidade pequena, tá? Mas uma cidade que teve esse privilégio de ter Jair Bolsonaro nascendo em Glicério. Eu já nasci na cidade da Terra dos Meninos Bonitos, né? Que é Jundiaí. Só que eu não nasci muito bonito, né? Só fiquei lá alguns meses e mandaram embora para o Vale do Ribeira. Para você aqui não, só os bonitos aqui. E eu voltei agora lá depois de 60 anos, com 60 anos de idade, e voltei em Jundiaí. Eles falam, meu amigo, continua feio, não volta ainda, não está na hora. Mas eu sou de Jundiaí, natural de Jundiaí. Uma cidade boa, né? Você disputou várias eleições, venceu poucas, né? Me fala um pouco da sua trajetória. Eu sei que você foi vereador em Praia Grande. Praia Grande, né? As pessoas falam muito, você disputou muito, não venceu muito, não é um bom político. Mas, rapaz, você aprende muito mais nas derrotas. Sim, as derrotas ensinam muito mais, tá? E eu levo por esse lado. Eu sempre participei de muitas eleições. Algumas eu participei mesmo para manter posição, mesmo sabendo da dificuldade de vencê-las, mas tive que manter posições. Foi o caso da última eleição em Registro, tive que manter uma posição lá. E fui vitorioso na eleição de 96 a vereador na cidade de Praia Grande. Foi quando, então, eu tive que me afastar do cargo, né, de capitão do Exército, e isso é uma parte regulamentar do regimento do Exército, que o militar, uma vez eleito, ele vai para a reserva e não volta mais. Uma reserva renumerada proporcional. Isso aconteceu com o meu irmão também. Quando ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro, ele foi para a reserva proporcional. Só que ele estava com 15 anos de serviço, eu tinha 13. Tá? E muitos ainda criticam o Jair Bolsonaro, falando que ele foi expulso do Exército Brasileiro. Tá? Essas falsas informações que gostam de denegrir a imagem das pessoas, principalmente dos bolsonaros. Então o Jair Bolsonaro nunca foi expulso, ele passou para a reserva por uma questão regulamentar. Tá? Então, ele foi capitão, você também foi capitão? Ele chegou a posto de capitão, eu cheguei a posto de capitão. Tá? Interrompemos por isso. Que ingressamos na vida pública, né? Na política. Renato, você trabalhou com o deputado André do Prado, do PL, que sonha, me parece que sonha hoje, com a possibilidade de disputar o lugar de Tarcísio de Freitas. Você acha que o governador Tarcísio é o nome com maior possibilidade hoje de ocupar o espaço do Jair Bolsonaro? Bittencourt, né? Não é no último grumido que o porco morreu, tá? É o seguinte, o meu irmão, ele fala muito isso, né? Quando pergunto para ele, Jair Bolsonaro, quem que é o seu substituto, o nome que você vai indicar? Ele fala, primeiro é Jair, e o segundo é o Messias, e o terceiro é o Bolsonaro. Então, eu não arrisco, né, antecipar uma decisão do meu irmão, tá? Se ele vai apoiar A ou B, se o nome A ou B é melhor ou pior, né? Então, no momento, tá, até decidir, ao apagar das luzes, 45 minutos com prorrogação do segundo tempo, é Jair Bolsonaro. Tá? É claro, né, que lá para frente, se tiver que tomar uma decisão, vamos ouvi-lo primeiro. Bom, eu sei que ele acredita nessa possibilidade, que é difícil. A situação, realmente, eu penso que é difícil. Mas você também tem essa confiança de que ele possa ser candidato à presidente ainda? Vamos voltar um pouquinho no passado político, né? Lula, né? Sim. Lula estava preso, condenado, cumprindo pena. Onde o Lula está hoje? Sim. Tá? Então, no Brasil, tá, na política, as coisas têm uma velocidade muito grande, uma compreensão que hoje você vê de um jeito, daqui a pouco amanhã é interpretado de outra maneira. Agora, Jair Bolsonaro, ele está nessa situação por não ter cometido crime nenhum, por não ter sido um homem corrupto, tá? Um julgamento sem pé, sem cabeça, sem prova. Tudo com teorias, com possibilidades. É o que eu digo, no dia a dia você pode ter até a intenção de cometer um crime, ter a intenção na sua cabeça. Mas se você não cometeu, você não pode ser julgado por isso. Então, se alguém planejou, tinha a ideia, a intenção, não aconteceu. Tá? O 8 de janeiro não é materialização para culpá-lo de um golpe. Aquilo foi uma ação infundada, inconsequente, por pessoas alheias, um movimento sem sentido do partido, da população do momento, não tem nada a ver com ele.
Então estão querendo atribuir. Aí a gente vê naquela questão, né? Que o processo democrático não está se levando a sério, porque eles estão selecionando os candidatos a disputar umas eleições de 26. E é o caso que está ocorrendo com Jair Bolsonaro. Ele é Jair, mas é Messias, e para Messias não tem nada de impossível, né? É o Messias, né? Na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro, seu sobrinho, ele ajudou mais seu irmão ou prejudicou mais? O Eduardo eu classifico como um herói, tá? Um combatente, tá? Insistente que está lutando pelo Brasil, tá certo? Porque imagine só, se no Brasil não existisse a figura de Jair Bolsonaro, como nós estaríamos hoje, tá? Ainda bem que Jair Bolsonaro apareceu como presidente. Imagine se não tivéssemos a figura de Eduardo Bolsonaro no exterior, falando, levando o que realmente está acontecendo no Brasil. Nós também estaríamos numa situação crítica. Então, o Eduardo hoje, muitos querem atribuir a ele, tá, a questão do tarifaço, as dificuldades, a economia do Brasil. Não, são narrativas. Porque quem conduziu o Brasil para a questão do tarifaço é a própria administração pública atual do governo. Questionando a legalidade do dólar na comercialização mundial, aproximando-se do eixo do mal, né? Que é lá Cuba, que é Irã, que é Venezuela, remando contra os interesses norte-americanos. Então, o norte-americano está simplesmente se posicionando contra essa corrente que está vindo para afetá-los. Eles não querem americano mais no contexto mundial. Então, o Eduardo Bolsonaro tem levado a questão política brasileira, tá? E o norte-americano também vê no Jair Bolsonaro, vê no Eduardo Bolsonaro, aliados para que a ideologia americana, o comércio americano, continue dentro dessa parceria. Tá? O Trump considera o Brasil um país horrível, né, de parceria econômica. Mas horrível não é porque está perseguindo o Jair Bolsonaro, somente isso, tá, que estão perseguindo. É porque não está sendo um parceiro. Tá? Ele quer acabar com a economia americana, ele quer impor a economia chinesa, tá, no contexto mundial. Bom, na sua família você tem o Jair, você tem o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, tem o Flávio, que é senador, tem o mais novo, o Renan, que é vereador lá em Camboriú, né? Camboriú, e tem a Michele, que também é um nome que... Temos o Carlos também, né? E o Carlos também, no Rio de Janeiro, que é vereador. E tem a Michele, que pode também aparecer como candidata em 2026 aí. Eu digo que ser da família Bolsonaro parece aquelas famílias de mineiro que quer fazer uma dupla, mas ali na frente já quer fazer carreira solo, né? Já quer fazer uma carreira solo. Eu gostaria que você falasse também para mim como é que foi o seu início na política? O Jair te incentivou, falou, não, entra na política também. Como é que foi isso? O que acontece, né? Nós entramos no Exército por ser uma família de origem muito simples, tá? Com dificuldades até de se custear os estudos. Tá? E nós estudamos numa cidadezinha pequena chamada Eldorado, fica no sul do estado de São Paulo. Então a gente tinha o estudo até onde o governo cedia, que é o seu terceiro ano do colegial, ensino científico. Né? Acabou ali, acabou, você não tinha como cursar uma faculdade. Tá? Então, as Forças Armadas eram uma opção muito boa, porque você estudava, tá? Um estudo de qualidade, você tinha todo o amparo das Forças Armadas, né? Te custeando em alimentação, em fardamento, investimento, em estudo, e você acabou aquilo ali, você já estava empregado, você já saiu como oficial, já exercendo a profissão. Então, para nós era um excelente caminho profissional. E nesse tempo, nesse período aí, o Jair Bolsonaro sempre foi uma pessoa muito particular, tá? Muito visionária, ele sempre se destacava nos estudos, né? Que eu falo, Jair Bolsonaro é campeão desde a bolinha de gude até um concurso literário. Tá? Então ele dominava os dois pontos. Tá? E o Jair Bolsonaro teve algumas dificuldades dentro da Força Armada, onde ele questionava muita coisa. Tá? Começou com a questão salarial, a questão de apoio à viúva, tá? Continuidade e melhoria de equipamento, de material. Ele questionava muito isso. Então, ele estava sendo visto como uma pessoa que não queria seguir muito as regras dos superiores, tá? E começou a ter dificuldades. Tá? E ele via que na política ele podia, então, se manifestar melhor e conseguir melhores coisas para a Força Armada. Foi quando, então, ele lançou
Nesse lançamento, a candidatura, ele se elegeu, tá? Eu permaneci na Força Armada. Tá? E daí eu estava sendo mal interpretado por causa do meu irmão, por causa das ações dele, de questionar, de querer fazer uma melhoria, tudo com o objetivo de buscar melhoria. Tá? E eu também senti uma situação daí difícil de convívio dentro da Força Armada. E o meu irmão falou, amigão, o único jeito de você sair agora, não perder tudo que você tem que conquistou até hoje, é candidatura e sendo eleito. Tá? E você pode continuar, né, prestando um serviço à pátria de uma outra maneira. Então foi quando eu resolvi me lançar candidato, com sucesso, né? Em 96 eu fui eleito vereador. Tá? Então eu sempre segui os passos dele, como eu falei para você, e sempre tive a orientação dele. Me falaram que você já foi, você me disse aqui que isso foi lojista também, mexeu com lojas, né? Mas me falaram que você também foi vendedor de galinha. Agora você quer ser o dono da granja e cuidar dessa granja da família Bolsonaro. Quem era assim em São Paulo é muito representativo. O Eduardo teve na última eleição quase 800 mil votos e você está de olho, né, nesses votos aí. Não, eu acho que tem que dar continuidade àquilo que é de bom, né? Porque a população sabe disso, acompanha, né? Hoje em dia mídias sociais dá acessibilidade a todo mundo, tá? Todos vê fatos aí de, não vou citar nome, tá? Candidato tal que foi eleito usando o nome Bolsonaro e depois mudou de bandeira, ele nunca foi a bandeira de Bolsonaro, mas usou naquele momento. Então é uma situação seguinte, foi feito esse trabalho todo, o nome ele é consolidado na política, e está aberto agora, em São Paulo tem uma vaga, um clarão, né, nesse posicionamento político. Se nós não nos apresentarmos, ele vai ser ocupado por outra pessoa, e não sabemos a índole, tá, a ideologia dela. Então, antes que isso aconteça, tá, eu, como sempre segui os passos do meu irmão, o passo da família, eu aceitei, né, esse convite do meu irmão, do Valdemar Costa Neto, e o objetivo realmente é ocupar esse espaço, mas ocupar bem, tá? Um bom relacionamento, com responsabilidade, com confiabilidade e fazendo as entregas que a população precisa realmente. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, realmente ocupar espaço para que não venha outro e não cumpra aquilo que a gente é de acordo. Renato, eu penso que é a pessoa certa para fazer essa pergunta. Como é que está o Jair hoje? Você tem visitado ele? Esteve lá na casa dele? Você não precisa de pedir autorização para o STF para visitar esse seu irmão, né? Bittencourt, eu estou com uma dificuldade que eu estou já há algum tempo, solicitei autorização, eu preciso de autorização para ir lá, sim, preciso. Tá? Só os filhos que não? Não, de acordo com o início, foi feita uma petição, tá? Que foi declarado as pessoas que poderiam visitá-lo. Por algum motivo, né, o meu nome não foi colocado, por esquecimento, foi um advogado que fez, né? Tá, não colocou, então eu solicitei ao advogado uma petição. Tá. Só que até o momento, tá, eu conversando com o advogado, até, acho que se não me engano, a partir do dia 10 ou dia 15 de agosto, as petições feitas ao ministro, né, que está conduzindo o caso, não tá respondendo as petições. Então ele vai reiterar essa solicitação para que eu possa visitá-lo. Tá? Mas informações que eu tenho lá da família que tem visitado ele, é que ele está bem, tá bem. Tem os problemas de saúde, que são sequelas daquele atentado que ele sofreu, essas sequelas que não vai terminar nunca mais, né, infelizmente. Mas ele está bem, mas um pouco abatido. Imagine você ser privado da sua liberdade de comunicação. O meu irmão era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, está sempre se comunicando. Hoje em dia não tem nem acesso a celular. Tá? Então, essa dificuldade. Inclusive, a Mega Sena, sempre quando passa de 50 milhões, né, nós fazemos um bolão, né? Eu, ele, mais 3 pessoas, né? No nosso convívio. Já ganharam? Agora, já ganhamos quadra já ganhamos, tá? Estamos sempre raspando. E agora está uma dificuldade, que eu não posso nem convidar ele. Ô, Manão, vai entrar no bolão ou não vai? É R$100 cada um. Manão? Tá? Manão, né? O Mano lá. Só que daí nós estamos ainda, resolvemos 4, o restante se conscientizam, paga um pouquinho a mais, mas paga a parte dele. Se ganhar, ele está ganhando pelo... Então faz quanto tempo que você não vê ele? Rapaz, a última vez que eu vi o meu irmão foi na penúltima manifestação na Paulista. Tá? Quando eu estive com ele lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com o Tarcísio, daí participamos da passeata. Não lembro, a última foi dia 3. A penúltima não lembro exatamente, acho que foi um mês antes, né? Não lembro exatamente a data. E daí eu tive o privilégio, tá, de sair da manifestação e acompanhá-lo a carro aberto, né? Na passagem ali
na capital São Paulo. Falam muito que o Jair poderia sair do país e fugir, e agora se falou de Argentina, e agora fala-se da possibilidade dele sair também para os Estados Unidos. Inclusive, parece que vai ter um reforço agora, pediram reforço na residência da polícia para ficar ali. Você acredita que ele teria isso na cabeça da possibilidade de ser condenado, fugir do país? Engraçado, né? Como esse deputado, o tal do Lindenberg, né? É. Cara desqualificado, tá? E ele acha que você vai cometer um crime. Então, eu acho, então tem que tomar providência. Botam, ó, achamos que ele ia para dar um golpe. Tá? E está acontecendo tudo. O Brasil está parado. Né? Tá? Então, o meu irmão nunca, pelo menos o que eu vi dele, ele nunca cogitou, eu acredito que realmente não é do feitio dele, tá? De abandonar o país. Porque se ele abandonar, pode ser que exatamente que eles queiram isso, que Jair Bolsonaro se afaste do país, tá? Para ele seria a melhor solução possível. Tá? Jair Bolsonaro saiu, acabou-se tudo, entrou na normalidade. Então nunca passou para a cabeça dele. Agora, normalidade do país, eu tenho a fórmula, é tão simples. Como é que dá para pacificar isso? Pacificar, primeiramente, vamos nos despir de toda a vaidade, tá? De todos os interesses particulares, de toda ideologia. Primeiro é o seguinte, Congresso Nacional, julgue aí, aprove a anistia. Anistia ampla, geral e restrita, como foi feita para eles que estão no governo hoje, que participaram de movimentos armados, inclusive com sequestro, com assassinato, esse sim, comprovadamente. Isso aqui nada. Tá? Então, aprova-se aí a anistia ampla, geral e restrita. STF, Congresso é soberano, aprovou, não tem que manifestar mais, pacificou. Outra coisa, Eduardo Bolsonaro, você é o causador do tarifaço, resolva para nós aí o tarifaço. Pronto, Eduardo Bolsonaro vai intermediar, vai mostrar para os Estados Unidos que o Brasil realmente está mudando de percurso e está se alinhando ao governo norte-americano. Tá? Vamos, sem dúvida, vai ser ouvido. Né? Outra coisa, qual é outro problema que o brasileiro questiona muito? É a impressão do voto na hora de votar. É só isso que o brasileiro quer, a hora de votar ele carimbou e sai ali a sua comprovação que o voto dele foi para o Bittencourt. Tá ali, rapaz, né? E aí, qual é o objetivo? É fazer o Brasil uma grande nação, uma nação soberana, independente, forte economicamente, sem problemas sociais. Pronto. Agora, o que está difícil nisso? É interesses que não querem colocar. Outra, Jair Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Se o povo quiser Jair Bolsonaro, vai votar e vai prevalecer a vontade do povo. Será o nosso presidente. Agora, não querem nada disso, perseguindo todos os possíveis candidatos, que possam aparecer em 26, alinhamento com Jair Bolsonaro. Agora você vê o movimento de governadores, se alinhando, ou seja, querendo conduzir para um ou para outro. Não, põe Jair Bolsonaro. Deixa ele disputar a eleição, vamos pacificar esse país. É simples, basta querer. Ô Renato, você acompanha a política bem, principalmente a política do estado de São Paulo. Da impossibilidade, vamos falar de impossibilidade de Jair ser candidato. Quais desses governadores que você tem mais simpatia? De novo, Bittencourt, essa mesma pergunta. Primeiro Jair, segundo Messias e terceiro Bolsonaro. É só isso. Só isso, até agora é esse o cenário. Eu acho que você está mais confiante do que o próprio Jair, viu? Muito bem. Você está vindo aqui para a região, visitando prefeituras, preparando o seu terreno aqui também, visando as eleições de 2026. Me fala, aqui você sai, vai para Birigui, você esteve em Guararapes, né? Estive em Guararapes, conversei hoje com o prefeito Lucas Pavanato, né? Pavanato não, Zanata, né? Pavanato é o vereador lá, tá? Zanata, tá? Conversei com ele, conversa muito bacana. Ele é do PL. Companheiro fiel do seu irmão. Ele é do PL, a vice dele, né? Conheci lá também a vice, né? É do PL, conversei com o presidente do partido, com o vereador Pugina, né? Que é do PL. Então foi uma conversa muito bacana. Então, por isso eu tenho que rodar o estado, porque a gente não se conhece pessoalmente. O Lucas
Ele me mandou até uma camisa do time de Araçatuba. Do Aia. Do Aia, tenho lá a camisa. Tá? Então, seu irmão tem uma camisa. Então, a gente tem esse relacionamento. Então, essa andança pelo Estado é muito importante, que eu digo, né? Não basta você só estar conectado. Você tem que ver o branco do olho, né? Das pessoas, para você sentir como as pessoas são e começar a criar esse relacionamento. Tá? E que esse relacionamento se permaneça por muito tempo. Então, o estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios, tá? Tenho certeza que não vou conseguir visitar todos, mas pelo menos alguns, tá? Irradiando essa visita nossa para os outros municípios, para a gente tornar-se conhecido, tá? E mostrar que a gente é de carne e osso também, né? Não é virtual, né? Porque hoje em dia, com inteligência artificial, você pode falar, estão criando o irmão do Bolsonaro lá, que é inteligência artificial. Não, tá aqui, ó, carne e osso. É de verdade. É de verdade, né? Você certamente está otimista com essa possibilidade de buscar, pelo menos, se não a totalidade, que a totalidade eu acho difícil, mas pelo menos parte desses votos que Eduardo teve aqui no estado de São Paulo na última eleição. A gente vai deixar o nome à disposição do eleitor, tá? Para que ele possa avaliar e ele ter a liberdade de poder escolher. Tá? A referência nós estamos dando. Tá? Vai ser dada a referência, tá? Vai ser dado, receber o apoio, para que as pessoas realmente possam confiar, tá? Naquilo que vai, né, vai manter a linha, manter a conduta que todos nós sonhamos, né? Tá certo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não se eleger, pensa na possibilidade de fazer um contrato com a Netflix. Os Bolsonaros faz uma série, né, como tem nos Estados Unidos, aqui em Kardashian, então os Bolsonaro pode também ter uma série aqui no Brasil na Netflix. E vai ter história para contar, Ivan, muita e história. Tem muita história. Muita história. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, desejo que você tenha muita sorte. E na política a sorte também é importante, né? Sem dúvida. Você caminha, sem dúvida. Vai lá, mas é bom ter sorte, né? Isso é importante. Eu desejo que você tenha muita sorte, que possa realmente nos representar na Câmara Federal em 2027, seja um representante nosso lá. Não esquecendo de Araçatuba, falar, eu fui lá em Araçatuba e eu quero trabalhar por aquela cidade. Sem dúvida, Bittencourt, a gente tem essa responsabilidade, tá? E vamos fazer cumpri-la. E eu quero agradecer muito a abertura, a hospitalidade do povo de Araçatuba, tá? Estou impressionado pela cidade, pessoas simples, igual a gente, né? Sim. A gente é da simplicidade, a gente é da roça, né? Você fala roça no sentido de simplicidade, né? Porque na roça você não tem muita frescura, né? E você tem as coisas simples, né? E isso aí que estou sentindo em Araçatuba e região, né? Então eu quero agradecer muito e também ficar à disposição. Tá, e nós esperamos reencontrá-lo aqui em 2027 como deputado, para a gente continuar essa conversa. Espero vir muitas vezes aqui. Muito obrigado. Obrigado.